Então, boa noite, pessoal. Iniciando a nossa sexta aula do curso de Análise e Projetos Orientados a Objetos. Na aula de hoje, nós iremos ver as ferramentas de modelagem. Basicamente, pessoal, ferramenta de modelagem nada mais são do que programas, né, que eles vão auxiliar a gente na modelagem, no projeto, né, de sistemas orientados a objetos. Então, quando eu falo isso, né, basicamente a gente está falando que esses sistemas, né, eles vão ajudar a gente a criar diagramas UML, tá ok? É óbvio, né, que a gente, no contexto aqui da disciplina, a gente poderia fazer esses diagramas na mão, né, num papel, numa folha, tirar uma foto ou escanear e enviar para fins de atividade, etc. Mas, na prática, né, isso aí, se a gente for... Boa noite, Marcelo. Se a gente for trabalhar numa empresa mesmo, isso se torna inviável, né? Porque às vezes você precisa reajustar, né? Você precisa alterar algum diagrama, enfim, alguma documentação, e o modelo manual se torna inviável, né? Então, para isso, né, surgiram, né, diversas ferramentas, né, que nos auxiliam a criar esses diagramas UML, tá? As principais ferramentas que eu vi, né, que eu andei pesquisando, são o Draw.io, o Star UML, o Visual Paradigma, Plant UML, Modelio e Asta. Dessas ferramentas aqui, se eu não estou enganado, eu utilizei, na época da minha graduação, o Asta, se eu não estou enganado, ele era até um outro nome. Era um outro nome e mudou depois para Asta. Porém, eu queria trazer aqui para essa disciplina uma ferramenta que, primeiro, que fosse online, para a gente não ter que estar instalando nada no computador, e segundo, que fosse gratuita, ou pelo menos que a gente conseguisse fazer tudo aqui que a gente precisava na disciplina de forma gratuita, né? E não tivesse período de teste, né? De 7 dias, 30 dias, etc. Né? Então, dentre essas ferramentas, as que eu já conhecia, né, era o Asta, o Visual Paradigm, que é bem famosinho, né? E o Star ML, das que eu já conhecia, né? Mas a ferramenta que eu escolhi para trazer aqui para vocês, e é o que a gente vai utilizar ao longo agora aqui, daqui até o final da disciplina, é o Draw.io, porque justamente ela se adequa a essas duas características, né? Ela é online e ela é de graça, tá entendendo? Ela não é uma ferramenta específica, né? Então a ferramenta que a gente escolheu foi o Draw.io. Ela não é uma ferramenta específica para modelagem UML, tá? Você pode modelar outras coisas, né? Banco de dados, etc. Porém, para o que a gente vai precisar aqui na disciplina, o Draw.io ele atende, tá? Boa noite, Edson. O Draw.io ele atende bem. Então, a gente vai utilizar ela. Agora, né, eu vou aqui apresentar aqui, deixa eu mudar aqui a apresentação, um pouquinho dela, né, falar um pouquinho dela e do que eu testei e do porquê que eu acho que a gente consegue fazer os diagramas que a gente vai se propor, né, daqui para nas demais aulas, a gente vai conseguir fazer com ela. Deixa eu compartilhar aqui. Creio que já está aparecendo aqui, né? Pronto. O Draw.io é essa ferramenta online, tá? Para você... É só você colocar o nome dele no Google, tá? E o primeiro link você já pode abrir. Tipo assim, é bem fácil de achar. Já até me falaram que vocês já até utilizaram ela, né? Em outras disciplinas, né? Acho que foi em banco de dados, se eu não estou enganado. Vocês já acabaram utilizando ela. E agora a gente vai utilizar ela para aqui para a nossa disciplina para fazer os diagramas, tá? Eu vou fazer aqui de forma resumida o que eu achei de mais interessante, né? Aqui da ferramenta e o que eu entendi, né? Até porque eu estudei ela para apresentar aqui para vocês, né? Primeiro, nesse menu aqui superior, né? O que a gente tem que a gente vai acabar utilizando é só o salvar como, né? Se a gente quiser salvar os diagramas que a gente for fazer. E o mais importante, talvez, que é o exportar, né? Que é o exportar para PDF, por exemplo, porque... Aqui aparece. Porque vocês podem criar o diagrama da atividade online, exportar aqui para PDF e já anexar na atividade, né? Então, essas duas funcionalidades de salvar, que está como guardar como, né? E o de exportar e importar, né? Isso aqui é interessante e eu acho que acredito que vocês vão utilizar.
Aqui nessa barra lateral aqui, na lateral esquerda, nesse menu aqui, você vai ter diversos componentes, né? Mas os componentes que a gente vai utilizar, basicamente eles estão aqui nesse espaço aqui dedicado ao ML, certo? Além desses componentes aqui, você pode clicar aqui em mais formas, né? Procurar aqui por ML 2.5, clicar em aplicar e aqui aparecem novos componentes, né? Outros componentes aqui, outras associações e etc. Pelo que eu testei aqui, dos diagramas que a gente vai fazer, aqui, só essa seção aqui de UML normal, ela já é suficiente, tá? Então, aqui, basicamente, a gente já consegue fazer tudo. E aqui, quando a gente seleciona um elemento, nesse espaço aqui, nesse menu aqui, lateral, na sua lateral direita, né, é basicamente para a gente alterar o estilo dos componentes. Digamos assim, se a gente quiser dar uma enfeitada, né? Se quiser dar uma enfeitada, botar uma cozinha, etc., a gente vai enfeitar aqui na lateral direita. Então, a gente constrói o diagrama utilizando os elementos aqui da lateral esquerda e enfeita ele na lateral direita, tá? Então, aqui, os principais componentes que eu vi, vou mostrar aqui para vocês e o porquê que eu acho que dá para a gente utilizar a ferramenta para fazer os 4 diagramas que nós iremos fazer ao longo das próximas aulas, né? Primeiro é o diagrama de classe, que a gente pode selecionar esse elemento aqui, né? Que basicamente ele tem tudo que a gente quer com relação à classe, que é o nome da classe, aqui no meio os atributos da classe e aqui os métodos da classe, certo? Então, além das classes, nós iremos precisar também de algumas associações, né? Então, a gente tem essa associação aqui, ó, o nome dela aqui é Association 1, tá? A gente vai precisar dela, até porque ela aqui, ó, aqui tá como Parent e Child, mas aqui a gente pode utilizar, por exemplo, para colocar a multiplicidade, né? Então, se a gente quiser trabalhar com multiplicidade, que um usuário tem quantas pessoas, etc., a gente consegue trabalhar com essa associação e fazer aqui a multiplicidade. Outra associação que a gente vai precisar no diagrama de classe é a de essa daqui, que é a de herança, tá? Então, a gente vai precisar dessa associação aqui para definir quando uma classe herda de outra classe. Outras duas associações importantes também é a composição, que é quando um objeto, né, ele tem um outro objeto, faz a relação ali de todo parte, e a agregação. Então, se a gente tem os elementos de classe... Opa! Não era para ele ter colado aqui, não. Pronto, se a gente tem os elementos de classe, com atributos e métodos, e essas 4 associações aqui, a gente já consegue fazer muita coisa com relação ao diagrama de classe, né? Não sei se a gente vai conseguir fazer 100% o exemplo que está lá no slide, mas, assim, a gente vai se aproximar bastante. Então, eu não acredito que a gente vai ter prejuízo, tá? Com relação ao diagrama de caso de uso, né? A gente tem aqui, ó, esse elemento aqui, que é o ator, que também é muito importante, que o diagrama de caso de uso tem que ter, tá? A gente tem aqui o caso de uso propriamente dito, então a gente vai precisar desse elemento para construir o diagrama de caso de uso, certo? Com relação a associações comuns entre casos de uso, entre ator e caso de uso, a gente pode utilizar esse mesmo aqui, né? E só, por exemplo, apagar aqui essa multiplicidade aqui, então a gente vai poder utilizar ele, tá entendendo? E para fazer os relacionamentos que tem no diagrama de caso de uso, que é de include e extends, a gente pode utilizar essa associação aqui, e a gente pode colocar aqui, por exemplo, include. Pronto, e a gente tem o nosso... Essa bolinha aqui laranja, não sei se está pequeno, dá para vocês verem. Estou mexendo aqui para tirar o nomezinho include aqui de cima da linha tracejada, né? Então, aqui a gente vai conseguir fazer o include e o extends. Então, aqui a gente já tem o que a gente precisa, basicamente, que é os atores, os casos de uso, as associações, e a gente vai conseguir fazer os includes e extends. Então, aqui está tranquilo também com relação à produção do diagrama de
caso de uso. Então, aqui a gente já tem diagrama de caso de uso e diagrama de classe, certo? Um outro diagrama que a gente vai construir também é o diagrama de sequência. E para o diagrama de sequência, a gente precisa de dois elementos, basicamente, né? Os elementos lá de linha da vida, tá entendendo? E os elementos lá que é aquela que se chama barra de atividade, né? Que são basicamente esses aqui, né? Aqui a gente tem, deixa eu baixar aqui, a linha da vida de um objeto, aqui a gente tem a linha da vida de um ator, a gente tem a linha da vida de um objeto de fronteira, que a gente chama, né? Que é o objeto que basicamente vai receber os dados, né, do usuário, digamos assim, né, o objeto de fronteira. A gente vai ter aqui a linha da vida do objeto de entidade, né, que a gente chama, que basicamente ele vai representar, por exemplo, classes como pessoa, usuário, animal, objeto e etc. E, por fim, a gente tem a linha da vida aqui dos objetos, né, que a gente chama de objetos de controle, né, que aí aqui já são representando, por exemplo, se você estivesse falando de desenvolvimento Java para web, utilizando um JSF da vida e etc., você estava falando aqui dos MBeans, né? Mas aqui também pode ser os controllers, né, de uma API, que são os objetos que vão ser responsáveis por receber os dados, fazer verificações, processar. Eles utilizam os objetos que são de entidade para fazer as operações, os cálculos, digamos assim, e devolver, tá? Na realidade, talvez isso aqui seja até o service, né, de uma API, né? Os controllers seriam aqui os de fronteira, né? Porque os controllers é o que recebe os dados da API, né? E etc. Mas aqui a gente tem esses elementos aqui, tá? E outros elementos também que são essenciais, esses elementos aqui que são os elementos relacionados às barras de atividade, né? Então, quando a gente coloca aqui, e tem a sequência aqui da mensagem e etc., então isso aqui já nos permite criar as barras de atividade e associar aos elementos, né, aos objetos, né, seja de controle, entidade, fronteira, ator ou objeto. Então, com isso aqui, basicamente a gente já consegue trabalhar e fazer o nosso diagrama de sequência, com esses elementos aqui, praticamente tudo, né? Então, eu creio que a gente também não vai ter dificuldade com o diagrama de sequência. E com relação ao diagrama de colaboração, né, ou comunicação, que na realidade ele é uma outra visão do diagrama de sequência, que aqui basicamente a gente vai ter as mensagens em ordem temporal, né? Lá no diagrama de colaboração já não é muito mais por ordem temporal, né? É um outro tipo de comunicação. Mas nós iremos precisar também de alguns elementos, tá entendendo? E esses elementos podem ser esse próprio ator aqui, que a gente usa no caso de uso, a gente pode utilizar também. Esse aqui, que é o objeto de fronteira, veja que é o mesmo daqui, né? Só que ele não tem a linha da vida, né? Porque no diagrama de colaboração a gente não tem essas linhas da vida, né? A gente tem também o objeto de entidade, sem também as linhas da vida. A gente tem o objeto de controle sem as linhas da vida. E com relação à troca de mensagens que a gente tem entre esses objetos, né, entre esses elementos, a gente pode utilizar essa mensagem aqui, tá? E no lugar desse nome dispatch aqui, a gente vai poder colocar o que normalmente a gente coloca, né, nas mensagens do diagrama de colaboração, que é, por exemplo, 1.2, aí aqui XXX, que seria a mensagem que está sendo enviada, né? E outra também que a gente pode utilizar é essa mesma aqui também, tá? Deixa eu... Aqui pode ser 1.3, YY. Deixa eu só colocar ela aqui para cima aqui. Opa, foi para cima demais. Mas só essa
Esse bicho aqui que eu achei ruim de controlar, viu? Mudar esse... Deixa eu ver se eu consigo aqui, só um pouquinho. Tá subindo muito. Então, deixa assim. Pronto, com essas duas aqui, a gente vai conseguir fazer as mensagens entre esses elementos, né? Então, basicamente, dos 4 diagramas que nós iremos fazer, com essa seção aqui de UML, a gente vai conseguir construir, tá? Os exemplos e trabalhar do jeito que a gente quer, ok? Então, veja que a gente pode sair enfeitando aqui, mudando a cor. É como eu disse, nessa... esse lado direito aqui, ele é para a gente, se a gente quiser dar uma enfeitadinha aqui, etc., mudar a cor dos elementos e tal. Então, a gente seleciona o elemento e vai mudar a cor, fonte, tamanho de fonte, a grossura da linha, né, e etc. Então, a gente tem algumas propriedades que a gente pode mexer aqui. Mas, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês. Era só apresentar a ferramenta e fazer essa visão geral dos elementos principais que nós iremos utilizar, tá? Dos 4 diagramas. E a partir da próxima aula, aí nós já entraremos na construção do diagrama em si, né? Então, basicamente, a gente vai ter um exemplo, né? Do que a gente precisa modelar, do que a gente precisa fazer, e vamos construir juntos aqui o diagrama. As atividades online, elas também seguirão nessa questão de construir diagramas, mas para um contexto diferente que eu vou passar na atividade, mas de forma tranquila também, tá ok? Hoje, o que eu queria apresentar para vocês era basicamente isso, que é a ferramenta que nós iremos utilizar, tá? Vou parar a gravação aqui, quem tiver alguma dúvida, pode falar.